falei, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar sobre isso, antes mesmo de trancar a faculdade. Comecei a me especializar, fui fazer cursos, comecei a ler a respeito, livros, fui atrás de me especializar em treinamento funcional. E aí até que em um dos cursos, que chama Free Mind, eu lembro muito bem desse dia que eu fiz uma dinâmica, que hoje eu até aplico nos meus cursos, né? Ela faz muito sentido na minha vida, que fez eu olhar para mim, que fez eu enxergar uma crença que estava dentro de mim. E essa crença era de que eu ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim, por exemplo. E aí eu comecei a olhar para essa frase, mas por que eu ficava triste? Porque eu comentava dessa minha vontade de não ser engenheiro, de seguir o meu coração, e eu compartilhava, né, com a minha melhor amiga, mas ela teve outras crenças dela, outras épocas, e ela não acreditava muito nesse lado, mas hoje eu super entendo ela, né? Ela não acreditava por causa da história de vida dela, e ela queria isso pra mim também, porque acreditava nessa carreira do 13º, e muitas pessoas se conectam com isso, porque foi uma realidade da minha geração. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, um incrível podcast da Fábrica de CEOs, a única comunidade que leva educação empreendedora da base, da raiz, né, real, para você, meu pequeno empreendedor que morre de vontade de empreender, mas que talvez você tenha medo, talvez alguma coisa te impossibilite de você realizar esse sonho. A gente tá aqui hoje com Gabriel Duran, um mega empreendedor. Eu vou falar tudo que ele faz já para vocês verem, né? E ficarem e ver assim quantas possibilidades existem para você empreender. Para quem tá chegando agora aqui no nosso podcast, a gente trabalha com empreendedorismo na prática no programa Empreendedorismo na Prática, que é esse mesmo que eu tô apresentando para vocês. Já peço para vocês seguirem aqui o nosso YouTube, manda esse link para quem vocês desejarem, e principalmente para aquelas pessoas que você sabe que pode empreender, mas que não consegue porque tem medo. Vamos começar o nosso super podcast de hoje com uma pessoa que é incrível, gente. Galera, tô aqui com Gabriel Duran. O Gabriel Duran, hoje, ele tem 2 Instagrams. O primeiro Instagram é o Instagram pessoal dele, que chama Sou Gabriel Duran. E o segundo Instagram é @portalaudácia. É um Instagram que ele traz conhecimento, conteúdo, mentorias sobre alinhamento energético. A gente vai falar sobre isso, né, durante o nosso podcast. Gabriel Duran trabalha com uma marca muito bacana que chama Engenharia da Vida. E aqui tá algumas coisas que o Gabriel faz. Ele tem mentoria, a mentoria dele chama Mentoria Audácia. Ele é triatleta de extremo, né, Gabs, que Sim. fala? Triatleta extremo. Ele trabalha com retiros espirituais, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. É uma parte, assim, muito bacana do trabalho dele, que eu quero que ele traga aqui para vocês. Ele é cofundador da Mahamudra ABC. Quem conhece aí, né, Mahamudra São Paulo, sabe do que eu tô falando. Uma galera que faz esportes, trabalha com corpo, mente e espírito lá em São Paulo, né, Gabs? Uhum. Ele fundou o Mahamudra aqui no ABC. Ele é modelo, já foi modelo, mas é modelo ainda, e ele tem cursos de alta performance aí espalhados, né, pelo nosso país. Gabriel empreende já acima de 5 anos, ele não tem nenhum funcionário por enquanto, Gabs? Não. Já teve algum funcionário? Já. Ah, coisa boa ou coisa ruim, Gabs? Não tem funcionário por enquanto, e o Gabs fatura de 50 a 100 mil ano com 60% de lucro. Gabi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra poder te entrevistar aqui e mostrar para o nosso país. Hoje a gente tem muita gente, tá, que não é do Brasil, que nos segue, né? Tem gente na Austrália, tem gente no Canadá, tem uma galera, mas principalmente para o nosso país, esse homem incrível que você é. Eu quero mostrar aqui para todo mundo essa garra, sabe, que você tem de não parar? E aí por isso que eu faço questão de ouvir a sua história empreendedora. Muito obrigado, Gley. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para todos que estão nos ouvindo, uma satisfação estar aqui
e trazer um pouco da minha jornada, do empreendedorismo, de tudo isso que você falou, né? Parece que foi ontem, mas essa garra, essa determinação de ter um objetivo lá na frente, de realizar meus sonhos, conquistar, eu acho que é uma característica que eu tenho muito intrínseca, inerente à minha pessoa, e é um prazer estar aqui. Você já me acompanhou num dos maiores desafios da minha vida, né? A gente se conheceu através de um retiro espiritual, então, além de tudo, já conhece muito bem o meu assunto, e vamos levar para o pessoal esse papo, né, de empreendedorismo junto com performance, energia e tudo mais. Perfeito. Vamos então explicar um pouco para o pessoal com o que você trabalha? Sim. Bom, eu trabalho hoje com alta performance através do alinhamento dos 7 chakras. Perfeito. Minha mentoria chama Audácia, e Audácia é um caminho da alta performance. Nós temos 7 chakras, que são conhecidos também como 7 centros de energia no nosso corpo, que para mim é o caminho da performance. Hoje, quando a gente fala em alta performance, né, muito se confunde com estar a todo momento produzindo e batendo resultado, meta. Entregando, essa coisa avassaladora, assim, que atrapalha um pouco, né? Eu gosto de chamar de performance energética, porque quando nós estamos alinhados com as nossas energias, quando os nossos centros de energia estão desbloqueados, eles estão saudáveis, você naturalmente vive na sua alta performance, que é uma performance plena, é você fazer tudo com atenção, com intensidade, colocar coração nas suas coisas, e cada centro de energia representa uma área da vida. Então a gente está falando de performance na saúde, no condicionamento físico, a gente está falando de performance na sua questão emocional, de como que você lida com as suas emoções, a frequência vibracional. A gente está falando de performance no seu poder pessoal, que está ligado com os seus objetivos, com a sua personalidade, a performance no relacional, nos seus relacionamentos, que envolve perdão, amor, performance comportamental. Então a gente vai para a cocriação da realidade, o que é aquilo que o meu comportamento vai chegar nos meus objetivos. Perfeito. E a performance mental e espiritual, mental como aberto ao aprendizado, à presença, e a performance espiritual como o seu contato com a consciência superior, com Deus, essa intimidade espiritual. Então, quando você tem esses centros de energia alinhados, a performance é natural, você viver em alta performance, que nada mais é do que potencializar, né, o seu dia a dia, tudo que você faz. Perfeito. Gabs, para quem não conhece hoje chakras, como que você pode explicar isso para a galera? Tá, chakras é uma palavra sânscrita, então significa roda de energia. E roda de energia é o que todos nós, todos os seres humanos têm no corpo energético. Nós não temos só esse corpo físico, nós temos outros corpos sutis. E esses centros de energias, eles estão girando nesse nosso corpo energético e ele representa cada área da vida. Também é diretamente ligado ao nosso corpo físico, então a cada glândula. São rodas de energia que estão girando no nosso corpo energético e que formam o nosso campo vibracional. Tudo aquilo que nós estamos atraindo, que nós estamos emitindo. Esses centros de energia, imagina como roda mesmo. Eles podem estar bloqueados, que é quando não está rodando de forma saudável, né? Então a energia não flui. Eles podem estar abertos quando está se perdendo energia numa velocidade muito rápida. Ou eles podem estar no estado saudável, que é quando nós fazemos o alinhamento deles. Perfeito. Então, os chakras é como se fosse a conexão do nosso corpo físico com o corpo de Deus, a parte mais espiritual do universo. É a nossa conexão com todo ou não necessariamente? Sim, o centro de energia, né, os chakras, eles representam cada área da nossa vida. Então, a partir do yoga, né, onde é bem estudado o centro de energia, na verdade, o yoga é uma prática espiritual para alinhamento dos chakras.
O yoga, a partir do princípio que tudo que tem do lado de fora tem dentro de nós. Perfeito. Então, cada centro de energia, cada chakra também, por exemplo, é relacionado com um elemento. O primeiro chakra é a terra. Então, o que é a terra para nós? É a segurança, é a presença, é a firmeza. É a base. É a base da onde a gente tem a nossa nutrição. Pensa numa árvore, né? A raiz, a presença dela, da onde ela capta os nutrientes, é a base forte, senão ela cai, né? Assim por diante. O segundo centro de energia é a água. Então, é aonde vai circular o quê? A hidratação. O elemento água são as emoções, horas lá em cima, hora lá embaixo, é adaptável, é criativo, ela se molda, né? Já dizia Bruce Lee, né? Se eu pego um copo de água e jogo numa piscina, a água se torna piscina. Então tem essas características. O poder pessoal, o terceiro chakra, é o fogo. Então qual que é a característica? O fogo, tudo ele destrói, ele é muito focado, objetivo, é ardente, é aquilo que te impulsiona. E aí a gente começa os outros elementos, ar, que é o coração, é uma troca, doação, é dar e receber. Então não à toa os braços é extensão do coração, porque lado direito, lado masculino de dar, lado esquerdo, lado feminino de receber. Então tudo tem uma ligação e esses centros de energia, eles vão representando esses elementos, tudo que tem fora. Então sim, ele traz uma conexão com tudo. A partir do momento que você está alinhado, você vive com o todo, você está em plenitude. Perfeito. E aí, conforme você foi falando, e a gente até esqueceu aqui, né, de colocar que você é professor de yoga também, né? Sim. Perfeito. Professor de yoga. E aí, tudo começou, então, para todo... Galera, olha só, olha aqui para mim, né? Olha só que legal essa história que a gente tá entrando. Gabriel tá falando aqui, né, sobre chakras, centros energéticos do corpo, é triatleta, trabalha com yoga, faz retiros espirituais. E aí você olha para ele e pensa assim, ele nasceu, né, numa sociedade, né, tranquila, começou a fazer yoga desde pequenininho, lá no Ocidente, né, no Oriente, né, né, bonitinho, mas na verdade não. O Gabs fez engenharia. E aí, como que você saiu da engenharia para entrar nessa conexão que você tem com isso que você ama? Certo. Bom, vou resgatar desde o princípio. Na verdade, eu nasci com uma mediunidade. Na verdade, todos nós nascemos com uma mediunidade, cada um com uma sensibilidade maior, né? Uns com uma visão, outros com audição. Eu nasci com uma sensibilidade que chama viagem astral, que é que eu tinha muito medo de dormir, porque o meu corpo, eu sentia, né, esse meu corpo espiritual indo embora. Isso me causava muito medo. Então eu falo que foi desde aí, né? Eu já tinha isso dentro de mim, porém a vida foi me levando para engenharia, né? Com 16 anos eu queria ser jogador de futebol, comecei a jogar desde 5 anos de idade, e aí com 16 anos quebrei o tornozelo, enfim, a carreira não estava consolidada, eu falei assim, não, tem que estudar. E aí foi que eu fiz um curso no Senai de mecânica automobilística. Nesse curso eu passei numa ótima colocação e a empresa já foi lá dentro do Senai me contratar. Nossa. Então com 16 anos comecei a trabalhar numa empresa automobilística registrada. E aí CLT, aprendiz de Senai. E aí fui percorrendo aquele caminho, né? Aprendiz de Senai, aí me formei no Senai. Aí a empresa falou, vai para engenharia, estagiário, aí começa a fazer engenharia, a gente coloca você como engenheiro sênior. E aí fui, né, seguindo essa carreira. Sendo conduzido pela manada, né? Sendo conduzido, e aí a sociedade também, meus pais na época, enfim, engenheiro era bem visto, né, vai ganhar bem, vai ter 13º, férias. Porém, chegou depois de 6 anos, aquilo lá não fazia sentido com a minha vida. 6 anos estudando, ainda na faculdade. Tudo isso, na faculdade, no Senai, pouco mais de 6 anos, né? Trabalhando como engenheiro nessa área. Perfeito. E aí eu não queria mais aquilo, e internamente também, né? Minha missão, assim, a minha vida estava toda atrapalhada, uma bagunça.
Eu chegava em casa e era vazio, né? Eu era muito mais feliz, assim, só final de semana, para as pessoas, do que propriamente comigo. Tava trabalhando onde eu não queria, o ambiente não era favorável, estudando já não aguentava mais. E essas viagens astrais que me acontecia desde pequeno, elas começaram a se acentuar. E começaram a ficar legais. Nessa época ainda não, né? Porque me causava muito medo, assim, eu não tinha controle disso, né? Entendi. Então é uma parada doida mesmo, assim, né? Algumas pessoas, só para vocês entenderem, né? Muitas vezes, sabe quando você quer movimentar o corpo durante a noite e não consegue? Tá preso, não consegue. Isso é porque você tá em viagem astral. Então, algumas pessoas tentam mexer e não conseguem, aí de repente acorda assustado. Isso acontecia comigo todos os dias, frequentemente, até em período assim da tarde, tudo. Né? Então, aquilo começou a se acentuar até que eu percebi, eu não tô no meu caminho, né? Eu tô num caminho errado, eu tô num caminho torto. Você teve essa sensibilidade de entender isso? Isso, eu tive essa sensibilidade até que eu comecei a me conectar pessoalmente, né, com Deus e pedir um caminho, uma guiança, e assim foi acontecendo, né? Até que eu decidi, aí me conectei com o pessoal, falando de corpo, mente e espírito, que foi a Mahamudra na época, e ali eu comecei a entender que era aquilo que eu queria para minha vida, trabalhar com pessoas, estar no desenvolvimento pessoal, usar a minha mediunidade a favor da humanidade. E aí, até que tem uma jornada longa, eu tomei a decisão, né, de encerrar minha carreira de engenheiro, de trancar a faculdade e me especializar no desenvolvimento pessoal. Que legal. Você é a segunda pessoa, né, que tá aqui entrevistada por nós, que também trocou de carreira, assim. E eu quero que você dê a sua opinião como que faz para as pessoas que estão assistindo a gente, que de repente querem trocar de carreira. Qual que é o primeiro passo que elas têm que dar? Bom, o primeiro passo, eu vou falar pela minha experiência, né? Eu me conectei, primeiro eu me conectei, eu tinha claro o que eu queria, né? Eu pedi uma guiança e que aparecesse no meu caminho algo que realmente tocasse o meu coração. Fizesse sentido. Fizesse sentido. E depois que eu percebi aquilo que fez sentido, lógico, eu comecei a estudar, comecei a viabilizar. Então, eu ainda estava na engenharia quando eu conheci um movimento para desenvolvimento de corpo, mente e espírito, e aquilo me interessou. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar sobre isso, antes mesmo de trancar a faculdade. Comecei a me especializar, fui fazer cursos, comecei a ler a respeito, livros, fui atrás de me especializar em treinamento funcional. E aí até que em um dos cursos, que chama Free Mind, eu lembro muito bem desse dia que eu fiz uma dinâmica, que hoje eu até aplico nos meus cursos, né? Ela faz muito sentido na minha vida, que fez eu olhar para mim, que fez eu enxergar uma crença que estava dentro de mim. E essa crença era de que eu ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim, por exemplo. E aí eu comecei a olhar para essa frase, mas por que eu ficava triste? Porque eu comentava dessa minha vontade de não ser engenheiro, de seguir o meu coração, e eu compartilhava, né, com a minha melhor amiga, mas ela teve outras crenças dela, outras épocas, e ela não acreditava muito nesse lado, mas hoje eu super entendo ela, né? Ela não acreditava por causa da história de vida dela, e ela queria isso para mim também, porque acreditava nessa carreira do 13º, e muitas pessoas se conectam com isso, porque foi uma realidade da minha geração. E quando eu olhei para mim, eu falei assim, opa, não é minha mãe que não acredita em mim, sou eu que não acredito. Eu comprei essa crença dela, né? Isso, aí entra o autoconhecimento, entra o segundo chakra, que é olhar para suas emoções, para suas crenças, como você evoluir nos relacionamentos, tanto com as pessoas como consigo mesmo e com Deus. Nós somos cheios de crenças, viemos com elas dos antepassados, formamos elas na nossa infância, na nossa adolescência, de acordo com os pais, professores, sociedade. E aí quando eu comecei a aprender isso, que não, tá dentro de mim, eu não tô acreditando em mim, porque se eu quero trancar isso, para fazer isso, porque eu quero isso para minha vida, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar uma decisão.
mesmo que eu vou contra tudo e todos. E foi isso que aconteceu, né? E o primeiro passo é ser corajoso, então. O primeiro passo é a coragem, é a decisão, né? Eu falo por isso que a audácia, que eu falei no começo, a mentoria audácia, é um acróstico. É os 7 chakras. Começa no aprendizado, vai para a unidade, decisão. É o terceiro centro de energia, que é o plexo solar. Então, é esse caminho que eu acabei de falar. Mesmo que de uma forma natural hoje. Você aprende primeiro, então, quero fazer uma transição de carreira. Para onde que eu quero ir? Deixa eu aprender sobre isso. Aí você entra em unidade. Olha para si mesmo, olha para essa carreira, para as pessoas. Por que eu não tô aqui, né? Quais são as crenças de eu não estar aqui? O que eu tenho que aprender sobre mim para estar aqui? Para criar essa realidade, né? Para criar. E aí, com o aprendizado, com a unidade com você mesmo, aí é o terceiro passo, é a decisão. Você já está decidido. Então, você só coloca em ação. Né? Então, toma essa atitude. Que legal. E você falou uma coisa importante aqui, da questão da sua mãe, né? Você comentou que ela, na verdade, as crenças eram dela, e aí ela acabou projetando em você e você comprou essas crenças. As crenças de ser melhor como CLT do que como empreendedor? São essas crenças? Sim, na verdade sim, né? Assim, a minha mãe é a minha número 1, assim, a pessoa que eu mais tenho respeito nessa carreira, assim, que conquistou muitas coisas na vida. Porque sua mãe foi empresária, foi empreendedora. Sim, ela foi empreendedora, só que minha mãe, ela veio do interior e ela começou comprando roupa em São Paulo, na sacola, e foi batendo de porta em porta, né, foi crescendo. Só que nessa época, ela começou essa carreira e pelo que ela me conta, né, foi muito desafiadora. Nossa, e quando imagina, teve os filhos... Que ano que foi isso, né? Imagina o desafio dela. Muito, ela trabalhava em banco, né, então foi uma mudança, então ela teve toda essa dor de começar do zero, né, batendo de porta em porta, indo para São Paulo de trem, comprando roupa, no atacado, vendendo aqui, só que ela foi muito guerreira nisso, então ela aí formou a lojinha dela, formou outra loja, cresceu, conquistou várias coisas na vida. Só que eu entendo super, né? Foi um caminho, assim, desafiador e que muitas vezes teve que trabalhar de final de semana, de sábado, de domingo, com um filho pequeno. Então, na cabeça dela, né? Ela não queria esse caminho para você, pro filho dela. Ela via o outro caminho como melhor, né? Engenheiro. Você ter um emprego fixo, engenheiro, 13º e tal. E só que aí entra em muita questão agora pra gente falar, Com né? certeza. Porque ela teve as experiências dela e hoje eu quis seguir o caminho dela, eu tô seguindo ser empreendedor, porque é liberdade. Mesmo que de forma inconsciente, né? Exato. Você tá seguindo os passos dela. Exato. E a vida de cada pessoa é de um jeito, né? Ela teve a experiência dela, talvez eu empreenda de uma outra maneira agora, que é onde a gente vai chegar, de colocar um time para acontecer, enfim, é um caminho construtivo, né? De cada um tem uma experiência. E Gabs, a gente fala muito aqui, principalmente nesse programa, que a minha intenção quando eu montei a Fábrica de CEOs era literalmente desromantizar o empreendedorismo. Porque muita gente não empreende porque acha que empreendedorismo é coisa de gente rica, acha que empreendedorismo, sei lá, é só executivo, tem essa visão romantizada, né? Sendo que, na verdade, quem empreende somos nós, assim, né? A gente vai lá, a gente faz o negócio acontecer, a gente consegue criar o nosso próprio dinheiro e o negócio vai dando certo. Provavelmente a experiência que a tua mãe viveu foi essa que a gente vive hoje. Porque fala aí pra galera, não é fácil empreender, cara. Uhum. Não é fácil você chegar, agora eu vou abrir um negócio, eu vou vender, vou ficar milionário, já só trabalho a hora que eu quero. Não é assim, né? É realmente uma decisão. E quando você tomou essa decisão, você já imaginava que você estava empreendendo, que você ia começar a empreender? Ou a decisão foi para trabalhar com yoga, para trabalhar com alinhamento de chakras? Qual foi essa decisão realmente? Na verdade, a decisão era o que eu sabia o que eu queria. Tocava no meu coração, né? No entanto, que quando eu tomei essa decisão mesmo, eu falei, agora eu tenho que me virar. Você queria trabalhar com desenvolvimento humano. Exato. E aí você não sabia como ganhar dinheiro com isso. Na verdade a gente estava iniciando um movimento, né, que foi a Mahamudra,
Mas assim, era uma incerteza na época, né? A gente tá falando de 2014 e eu enxerguei um potencial, né? Quando eu conheci corpo, mente e espírito, eu falei, eu quero levar isso para as pessoas. Entendi. Eu quero levar, mas aquilo não era uma realidade ainda como é hoje. Só que eu tinha essa visão. Lá na frente eu falei, não, isso vai mudar as pessoas, assim como já tá mudando a minha vida, porque eu tô me conectando mais comigo, eu tô encontrando um propósito, tô tendo mais coragem, tá me estimulando a cuidar do meu corpo, da minha mentalidade, do meu espiritual. Então é isso que eu acredito. E aí eu fui cortar EVA na época, eu lembro, eu chamei uns amigos, comecei a dar aula de graça. Então assim, eu não tinha nenhuma base de empreendedorismo, né? Porque por mais que minha mãe seja empreendedora, ela não me passou essa base porque ela não queria isso pra mim. E aí foi a decisão de saber o que eu queria, que aí eu comecei sem saber nada e agora tô aprendendo cada vez mais. Eu acho que isso vai ser eterno. Vai ser eterno. Não, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não, eu falo que o empreendedorismo é o que mais nos aproxima do autoconhecimento. Exatamente. Não é, meu? Eu tô passando muito por isso agora. É isso aí. É uma longa jornada até aqui, né? Isso foi lá em 2014, quando eu decidi fazer essa transição. Quase 10 então, anos. A gente tá há 10 anos já na jornada. Ô Gabs, qual foi a sua primeira forma de ganhar dinheiro quando você saiu do CLT? A primeira forma foi exatamente essa, né? A gente já tinha começado o movimento da Mahamudra em São Paulo. E aí eu comecei a me especializar, fazer vários cursos de desenvolvimento pessoal, de coaching, de mentalidade, de treinamento funcional, de espiritual também. Comecei a desenvolver a minha mediunidade e eu comecei a dar aula no parque. Aula de yoga ou aula do Mahamudra? Aula de Mahamudra, era tudo, né? A Mahamudra é uma junção de várias modalidades. Então, desde meditação, yoga, treinamento físico, eu fui me especializando em cada uma delas, treinando, até que eu me tornei um coach. Entendi. E aí eu eu fundei a Mahamudra na região do ABC de São Paulo. Eu era o responsável. Eu acho que foi essa a minha primeira parte, assim, né? Primeiro passo de empreendedor, porque a partir do momento que eu levei para minha região, aí lá eu comecei do zero, né? Então eu comprei as placas de EVA. Eu lembro que a primeira aula convidei só amigos, aí eram 10 pessoas que gostaram, e eu falei, não, se 10 pessoas gostaram da aula, agora mais pessoas vão gostar. E aí eu comecei, né, a divulgar. Na época nem tinha story de Instagram, ainda não tinha Instagram, então foi mais... Nossa, já tinha Instagram? A gente lembra, né? O Instagram tinha, mas era mais Facebook, assim, eu não movimentava muito meu Instagram, então era mais assim no e-mail mesmo, e vamos chamando um a um, vai levando, até que eu fiquei 8 anos lá no ABC, passou mais de 3 mil pessoas treinando comigo. Que legal, hein? Galera que é do ABC, talvez, lembra aí do Gabriel, hein? Ô Gabs, e aí depois que você iniciou o movimento, quando que veio o triatlon? Quando que veio os retiros? Como que foi sendo constituído isso dentro de você? Sim, a partir do momento que eu decidi para o desenvolvimento pessoal, eu aprendi a importância do desafio. Eu tenho uma frase, né, que é: sem desafio não há transformação. Então, o desafio, principalmente eu falo para as pessoas, né, empreender é um desafio. Agora, quando você tem um desafio físico é aquilo que eu falo assim, né, empreender é um desafio, mas você não precisa do treinamento físico ali, é mais mental, é mais uma resiliência mental. E aí eu comecei nos desafios físicos, porque quando você se desafia no físico, é natural se desafiar no mental e no espiritual. É verdade. É um conjunto. É verdade. Então eu comecei Na verdade, meu primeiro desafio físico foi dar uma volta inteira no Parque Ibirapuera correndo. Porque apesar de eu ter jogado futebol, treinado, sempre ligado ao esporte, eu não estava conseguindo dar uma volta completa de 3 quilômetros. Aquilo passou a ser meu desafio. Então eu sozinho, como coach mesmo, que estava ensinando agora para as pessoas a treinar, a evoluírem, eu peguei e falei assim, eu vou dar essa volta correndo. Entendi. E aí eu corri um pouco, eu caminhava, pulmão não aguentava, o corpo não sei o que, aí eu comecei a treinar,
Até que passou um tempo eu consegui fazer esses legal. 3 quilômetros contínuos. Quando eu fiz, aí eu falei assim, opa. Aí eu vi uma corrida do Pão de Açúcar, que era uma maratona, 42 quilômetros, mas podia fazer em 4 pessoas. Aí eu olhei aquilo lá e falei assim, eu vou me inscrever e inscrevi 3 amigos juntos. Que era... Vamos, galera. 3 amigos que nem estavam correndo também, a galera tava toda... E eu falei assim, ó, coloquei um desafio pra gente, vamos correr. E aí a gente fez esse desafio, é muito legal. Cada um correu 10 quilômetros. Que legal. E aí, aquilo me encantou, sabe? Correr com pessoas, desafio, 10 quilômetros, eu achava que isso era impossível. E aí eu não parei mais. Que legal. Né? Eu falo assim, que o bichinho que me pegou não foi o da prova de 10 quilômetros ou uma prova de 21, tempo, não. Eu quero aumentar os desafios. Esse que é a minha paixão. Então eu fui de 10 quilômetros para 21, para maratona. Aí, não satisfeito, maratona, foi a ultramaratona, 75 quilômetros. Meu Deus do céu. Comecei triatlon. Vai falando, aí vai triatlon. Aí triatlon, aí fiz um meio Ironman. Aí do meio Ironman, vamos fazer um Ironman agora, que é o full. Aí fiz um Ironman e fui pro triatlon extremo, que é uma modalidade aqui no Brasil não é tão conhecida, né? Porque o Brasil não tem... Não é extremo. Não tem as montanhas com essa altimetria, com a água gelada, né? E essas são as características do triatlon extremo. Então é mais conhecido lá fora, mas para quem não conhece, são as mesmas medidas de um Ironman, que é 3,8 km de natação, 180 km de bike, 42 km de corrida, mas com condição extrema. Então o desafio se torna um pouquinho mais agressivo. E a condição extrema é 8 km de montanha, gelo, né? A condição é uma água mais gelada, é a altimetria, né? Que chega... Vou fazer uma prova em 2025 agora que o acumulado é 6.000 metros, então o ar já começa a estar muito rarefeito, sobe montanha. Não contente com a bike ser na montanha, a corrida também é na montanha, então... Onde que é a última? Onde que vai ser? A que eu vou fazer no Nepal é o que eu tô me programando para 2025. Ainda não é uma certeza, mas já tô perto ali da inscrição, porque envolve muita coisa, a prova, aceite e tudo, mas é a que eu tô mirando. E eu fiz o Swissman, que foi em 2022, e ela terminou também numa corrida, numa montanha de 2.000 metros, né? Então se torna um desafio que você tem até 20 horas para concluir, né? E aí, assim, eu tô indo na minha vida. Eu vou fazer agora um próximo triatlon extremo que é mais desafiador que o Swissman. E assim, eu tenho um objetivo lá no final, que é chegar no Everest, né? Então, eu acredito que esse será o último físico. Mas respondendo a sua pergunta, quando a gente tem um desafio, por que eu fui para as provas, né? Porque para mim são os melhores cursos de desenvolvimento pessoal. Você se prepara para o curso, é mentalidade, é físico, é treino, é disciplina, é coração, é espiritual, no meio do caminho é desistência. Então, para mim, é a melhor forma de uma pessoa ser boa, de autoconhecimento, é você se colocar num desafio. Você quer vencer crença? Vai para um desafio. Você quer empreender? Coloca um desafio. Tudo é o desafio, porque a gente pode ser lindo, maravilhoso na teoria, ler vários livros, mas se você não se colocar em ação, nada vai acontecer. Seu corpo não entende. E tudo isso começou com um desafio de 3 quilômetros, né? Uhum. E aí o que eu acho válido também passar pro pessoal se desafiem com algo que vocês saibam que dá pra fazer. Uhum. Porque imagina, o pessoal começa a se desafiar assim, então também vou fazer triatlon extremo agora. Não. Faz, né, pequeno, um passo de cada vez, né, Gabs? Sim. Uma coisa que eu trago bastante, assim, que me ajuda até nas corridas, claro, você tem um objetivo final, vamos pegar, por exemplo, uma corrida de uma maratona. Qual que é o objetivo final? É você cruzar a linha de chegada, 42 quilômetros. Só que você tem vários, essa é a macrometa, né, o objetivo final. Só que aí você divide isso em micrometas, vai alcançando uma de cada vez. Então, você tem o treinamento, aí você tem toda uma preparação, aí você chega na prova, você tem ali, mira os 5 quilômetros, depois os 10 quilômetros e assim por diante. Eu aplico isso muito na corrida, assim, quando eu tô muito cansado, eu miro num ponto, num alvo, aí eu falo, eu vou até ele.
Aí chegou naquele, eu miro o outro, vou até ele. Então, os micrometas, né, é mais fácil, mais simples da gente conseguir enxergar. E aí a gente vai aumentando. E atingir e não se frustrar, né? Exato. Que é o caminho que eu tô fazendo pro Everest, né? É um baita sonho, desafio que eu sei que é gigante. Hoje eu falo assim, mas eu ainda não tô nada preparado para ele. Só que eu já tô acumulando um histórico, né? Que começa nos 3 quilômetros. Com certeza. Eu já tenho uma resistência de fazer um triatlon extremo. Agora o meu planejamento é concluir esse do Nepal, que eu já vou estar em altitude, começar a estudar montanhismo, e aí vou fazer de tudo para chegar lá no topo. Coisa linda, hein? Ô Gabs, sabe o que eu achei legal, assim, de você falando dessas coisas? Gente, antes da gente entrar aqui para gravar esse podcast, eu tive um papinho com o Gabs, né, sobre os chakras e tal. E a gente estava falando sobre desmotivação, porque como ele é mentor, coaching, né, trabalha assim com a gente para poder se alinhar com corpo, mente e espírito, a questão da desmotivação normalmente acontece quando você não tem um objetivo claro, quando você não está ouvindo o seu coração, quando você está mais realizando o desejo dos outros do que o seu próprio desejo. E aí ele me explicou uma coisa, cara, que eu achei super legal, vou até pedir para você explicar, mas que no terceiro chakra, né, que você falou, Sim. ou tá muito aberto ou tá muito fechado. E quando tá desmotivado, tá muito fechado. E aí não adianta, tipo assim, abrir, né? Não é assim que faz. Pra abrir e pra ficar motivado é se desafiar. É colocar o desafio, cumprir com aquele desafio. E aí na hora que a gente cumpre, traz um sentimento de realização. E aí automaticamente o chakra abre. É basicamente isso a sua mentoria, não é, Gabs? Sim. Cada chakra, ele tá ligado a um poder seu, né? Então, quando a gente fala de desmotivação, agora eu vou ser mais técnico. Perfeito, pra galera. perfeito. Quando a gente fala de desmotivação, principalmente está ligado ao terceiro chakra, que é o plexo solar, é o chakra do fogo. Por quê? A desmotivação é a falta de motivação de si mesmo. Da de vida. Você ter um objetivo e você acordar todos os dias para conquistar aquele objetivo. Então, falando do chakra, do plexo solar, especificamente, como é uma roda de energia, ele pode estar bloqueado ou ele pode estar perdendo muita energia, tá? Então, vamos imaginar agora, você tem uma roda de energia que ela saudável, ela tá girando ali, ela tá de boinha. Tá de boa, tá plena, tá com objetivo, tá alinhado, tá disciplinado, tá conquistando, tá realizando, tá motivado. Esse é o estado saudável. O estado bloqueado é quando você não tem um objetivo, o desafio. Você acorda todo dia, o que eu vou fazer hoje? O que eu faço amanhã? Fica perdido. Você não tem um plano de ação. Tô desmotivado no emprego, né? Exato. Não tô feliz. Porque você não tem um objetivo no Perfeito, emprego. perfeito. Você tá desmotivado no relacionamento é porque você não tem objetivo Perspectiva em comum, de relacionamento. Né? Visão em comum de relacionamento. Você tá desmotivado com o seu sonho, né? Porque você não tem a visão do seu sonho, o planejamento para isso. Então ele tá bloqueado, você tá sem energia, você tá desmotivado. Agora tem o oposto disso também, é quando perde muita energia. É quando tem muitos objetivos de uma só vez? Exato. É quando tem muito foco? Exato. Né? Quando você tem, por Vários exemplo, focos. Eu quero fazer o curso daqui, o curso dali, eu quero empreender nisso, eu quero abrir um negócio, eu quero andar de bicicleta, louco, né? eu quero... Então você quer fazer tudo E não faz nada. e aí você fica desmotivado por quê? Você não consegue concluir nada. Porque tem muito objetivo ali, você fica perdido, então não adianta nada também você ter uma motivação excessiva. Né, uma energia desgastada ali, porque você não vai concluir. Quando você não conclui um desafio, vem o quê? A desmotivação. Então é muito óbvio, né? Quando tá sem energia, o chakra tá bloqueado, é porque você não tem objetivo, aí você tá fechado, te desmotiva, né? Porque você não sabe o que fazer. Quando você tem muito já, tá com excesso de energia, você tem muita coisa para fazer, mas não consegue concluir nenhuma. Aí Você te desmotiva, porque você se frustra. Agora, quando ele tá saudável, é o quê? Objetivos pontuais. Eu gosto de pegar um objetivo pro profissional, um objetivo pro pessoal e um objetivo de doação. Sabe, você tem ali, qual que é o meu objetivo profissional? Claro, específico, detalhado. E eu vou chegar a tanto de faturamento
nesse tempo, vou bater isso. Você tem um profissional. O pessoal, esse ano eu quero fazer uma prova de triatlon extremo no Nepal, levar junto minha esposa e minha família. Esse é o seu alvo do ano. O de doação. Eu me comprometo a todo domingo do mês, inclusive fica o convite, próximo domingo, fazer um evento no parque para as pessoas, beneficente. Todo domingo eu vou fazer. Você tem os objetivos bem ali planejados. E aí, o que me motiva a acordar aí atrás? Eu quero faturar isso daí, porque eu tenho como objetivo. Eu quero treinar, porque eu tenho como objetivo fazer essa prova. Eu quero estar ali com as pessoas fazendo um aulão gratuito, levando isso, porque eu tenho um objetivo de trazer essa visão de qualidade de vida, saúde para as pessoas. Então, eu peguei 3 como exemplo, mas quando você tem um objetivo, desafio bem claro, com um planejamento, você se automotiva, né? Isso que traz a motivação. E aí você se auto-equilibra, né? Que você é responsável por você mesmo, né? Muito legal. Agora, se quiserem mais, a gente falou aqui, ó. Posso ir mais profundo? Pode. Agora, vamos imaginar assim, ó, o terceiro centro, plexo solar, tá no abdômen. A gente tem mais 2 para baixo. Aí você pode estar se perguntando assim, mas eu escrevi meu objetivo, né? Eu coloquei no papel, mas mesmo assim eu acordo, tô desmotivado e tal. Por quê? Agora é espiritualidade com engenharia, tá? A engenharia não foi à toa na minha vida. Não. Estudei muito para entender a engenharia. Para trazer para o chakra. A engenharia da vida, a engenharia humana. Se a gente for olhar só para um chakra específico, você pode colocar toda a energia ali. Mas eles têm uma sequência, base da coluna, região sacral, plexo solar, coração, garganta, terceiro olho, coronário. Então, um pode estar desbloqueado porque também não está circulando essa energia desde o primeiro. Entendi. Então, um influencia o outro. Não adianta só a gente olhar para um específico e todos os outros estarem bagunçados. É como se a gente focasse só no financeiro, mas a saúde pouco importa. É como se a gente focasse só no relacionamento, mas a mentalidade pouco importa. É como se a gente focasse só no emocional, mas a minha intimidade com Deus pouco importa. Então, um está conversando com o outro. Eles passam essa energia de um para outro. Então, para chegar principalmente no plexo solar, a gente tem o da terra, que é o quê? O cuidado com o seu físico, com a sua nutrição. Precisa de energia para você alcançar os seus objetivos? Precisa. O corpo precisa estar acordado, desperto, saudável, disposto, energético. Então, cuida da prática física, da nutrição, do seu tempo, do seu financeiro. Para alcançar um objetivo também, precisa estar com o emocional alinhado? Sim. Por quê? Porque senão você está vibrando em frequências de medo, escassez. Porque imagina só, se eu estou querendo um objetivo que é um triatlon extremo no Nepal, que envolve um custo muito alto, treinamento árduo, 2 treinos por dia, final de semana longe da família, uma viagem para um lugar do mundo que pousa em Katmandu, que só chega avião teco-teco. É muita coisa. Mas se eu tô com medo de tudo isso, adianta? Não. Então, meu emocional alinhado é a mesma coisa. O emocional pode estar bloqueado ou ele pode estar perdendo energia. O alinhamento vai potencializar o plexo solar. Então, isso é muito importante falar, porque é como se fosse um ajudando o outro. E aí você no alinhamento completo é a performance que você plena, tanto, exato. a alta performance. E o mais legal, eu ouvindo você falar sobre isso, é que a gente está falando aqui sobre empreendedorismo. Mas olha como o empreendedorismo, se você não tiver tudo alinhado, você não empreende. Não adianta você só empreender, só objetivo, só fazer, e você tá sem saúde. Uhum. E aí você falando, né, do triatlon, poxa, né, você é modelo também, você trabalha com algumas outras coisas, mas você faz isso em prol, literalmente, de se autotestar para conseguir entregar aquilo que você aprendeu com você mesmo, né? Sim. O desafio físico, ele vai trazer muita bagagem para mim, pra... Você enfiar o dedo no seu aluno e falar, vou aqui, você faz isso aqui, ó. Exatamente. Né? Exatamente. E esse alinhamento é a vida toda, né? Porque, na verdade,
não é que a gente... o Gabriel falando de chakras, ele tá 100% alinhado. Não, os chakras, eles vão... Eles dão umas balançadas, eles vão dançando, né? Nessas extremidades de bloqueado e aberto, conforme a vida vai se desenhando. Tem horas que você tá mais focado no trabalho, no profissional, na realização. Tem hora que você tá mais na atividade física. Tem hora que você tá mais focado já num devocional, espiritualidade. E o grande, para mim, na minha visão, né? O grande lance da vida é realmente a gente, todos os dias, nos conhecermos para alinhar cada vez mais, porque uma vez que você alinha, é como se você tivesse transcendido, né? Muito legal. Atingido o que a gente chama de samadhi, ou estado de hiperconsciência, ou estado de iluminação. É cada vez mais estar no próprio autoconhecimento para você estar alinhado. E aí você vive plenamente, né? Seja no seu trabalho, na sua família, com seus objetivos. Ou seja, você está aqui realmente com energia para viver a sua missão, né? Perfeito. Gabs, você percebe que quanto mais você mostra isso nas suas mídias, né? Mais divulgação você faz com esse alinhamento contigo mesmo, mais clientes você consegue? Eles se identificam com você? Sim. O centro de energia, eu acredito, os chakras, né? Eu acredito que ainda tem muito preconceito, né? Não é preconceito, realmente, assim, é não entendimento, né? Porque é um estudo milenar. Na verdade, eu fui me formar em yoga lá na Tailândia e eu não tinha conhecimento dos chakras. Na verdade, eu fui me formar em yoga porque eu queria uma prática física que me agregasse na minha expertise de treinamento funcional. Entendi. Vai me trazer mais mobilidade, eu vou ter mais elasticidade, eu vou aprender a fazer umas posturas corporais, que é um diferencial. E quando eu fui me formar, eu fui nessa intenção. Eu cheguei lá e eu tomei várias porradas, porque o primeiro mês foi só de conteúdo teórico sobre o centro de energia. Uau. Sobre esse alinhamento, sobre o que cada postura que você faz alinha esse centro de energia. Sobre que não é só sobre postura, mas as suas condutas diárias. E aí eu me apaixonei por isso. Na verdade, eu fui para a Tailândia numa época de vida que eu já estava, né, no desenvolvimento pessoal. Eu já dava aula para as pessoas, já tinha feito essa transição de carreira, só que a minha própria vida não estava equilibrada. Não estava. Era como, sabe aquele faz o que eu falo, mas eu para mim mesmo, isso não fazia sentido na minha vida. Eu falei assim, eu não quero ser esse tipo de professor, de coaching ou qualquer outro nome mentor que fala para você fazer isso, só que aí eu vou olhar para minha vida, o financeiro tava destruído. Meu relacionamento na época tava totalmente desequilibrado. A minha independência, meus objetivos, eu não tinha. Eu tava fazendo ali, mas eu não sabia onde eu queria chegar. Uhum. Né? Eu não tinha um coração assim tão equilibrado como eu tenho hoje, sabe? Do lado de doação mesmo. Eu não sabia nada de materialização da realidade, cocriação, né? Então eu vivia e já acontecia muitas coisas, mas agora eu faço com mais intencionalidade. Então conhecer esse caminho para mim, quando eu retornei, aí eu comecei a ajustar a minha vida e isso só potencializou o quê? As pessoas se identificarem. Muito legal. Porque eu acho que tudo que eu colocar ali, o que mais vende é um resultado próprio, né? É o meu estilo de vida, é aquilo que eu faço, que as pessoas se identificam, né? É uma aula que eu dou, é um aulão que eu faço, é um post ali que eu coloco, é uma prova que eu conquisto. Então, acho que essa identificação é mais real, né? Esse que é o marketing que eu gosto de fazer, né? Eu não sou muito do marketing atual, de ser apelativo e... eu faço tudo, eu sou bonzão. Eu faço tudo. Não, eu sou esse daqui, ó. Né? Eu acho que, assim, hoje tá muito escancarado, né? Assim, você tem que estar sempre apontando ali no dedo, na pessoa, na dor, ou ser polêmico, né? Não. Eu sou mais das pessoas se identificarem através do que eu faço. Que bom. Você está equilibrado e alinhado com seus chakras.
Ô, Essa é a gente, busca. os principais aprendizados do Gabs, né, durante todo esse processo aqui de empreendedorismo dele, dessa construção, que imagina, né, não deve ter sido fácil sair de uma carreira estabelecida como engenheiro, né, formação ali certinho, para ir, imagina, gente, para outro lado, né, fazendo outra coisa, porque uma coisa é, você é engenheiro, vê se você concorda comigo, né, Gabs? Você é engenheiro, de repente você sai do seu emprego CLT, mas você abre alguma coisa para você na engenharia, né? Por exemplo, uma coisa é isso. Outra coisa é você sair da linha, né? Daquilo que você aprendeu. Mas eu acho que é isso que foi legal que você trouxe. Você saiu, mas a engenharia da vida veio contigo, né? Você conseguiu ter esse equilíbrio, isso é bem legal. Sim. Isso é bem legal. A engenharia, eu falo que a faculdade de engenharia, o que mais me ensinou foi resolver problema. Uhum. Muito mais, é igual o lance da escola, né? A gente aprende um monte de fórmula e tudo, e as provas lá que assim, nossa, era prova de 4 páginas, mais 2 páginas que vinha só de fórmula que o professor dava, só que uma linha de problema e 4 páginas em branco para você resolver. Tinha que chegar na resolução daquilo. Então, a cabeça de engenheiro é muito focada em resolver um problema. No processo mesmo, né? Isso é legal. E aí, a vida é uma engenharia. É uma engenharia. Né? Você resolver os seus problemas pessoais, as suas questões emocionais, aquilo que tá te travando, que tá te bloqueando, saber perdoar o outro, né? Não levar isso como... perdão hoje é muito assim, tá... Mas, cara, é a porta da prosperidade, né? Já deixou Jesus, assim. Então, perdoar é muito relevante para uma pessoa que quer viver tranquilamente, né? Então, isso faz parte da engenharia da vida. Você vai aprendendo isso daí, né? Você vai construindo o seu futuro. É uma construção diária. Então, faz muito sentido. Hoje eu falo que eu fiz essa transição, mas engenharia é muito importante na minha vida. E continua contigo, né? Isso é muito legal. Você falou de perdão. O perdão é assim, quando a gente não perdoa, a gente tá preso, né? Fica presa a pessoa, né? Fica presa ao passado, né? Exatamente. E por isso esse que não centro prospera. de energia não flui a energia, né? Porque você fica com aquilo travado, né? Perdoar tudo e a todos, todas as situações da sua vida. Então, não carregar a mágoa com você, né? Isso é autoconhecimento. Perfeito. Quanto mais você vai construindo essa força interior, essa potência divina que já existe dentro de você, mais forte você fica na vida, no contigo, pessoal, né? E aí mais forte você fica no profissional. Muito legal isso. Gente, então olha só, cada aprendizado legal aqui, ó. Nada está no outro, tudo está em nós. Para que alguém acredite em nós, por exemplo, devemos acreditar em nós primeiro. Achei muito legal assim, sabe? É verdade, né? Como que a gente vai fazer com que alguém acredite na gente se nem a gente tá acreditando na gente? Que era exatamente o que você falou quando você começou, né? Sim. Muito legal. Toda decisão causa ruptura e para crescer é preciso podar. A frase que eu uso dessa daqui é: não se faz omelete sem quebrar ovos. Não é, né? Esse é um ciclo do cultivo, né? Do plantio, do crescimento natural. Perfeito. De uma árvore que muitas vezes a gente não enxerga. Então a gente tem lá o cultivo, que é um culto ativo, você coloca a semente com intenção, aí você começa a regar, ela começa a crescer, se desenvolver, desenvolve muito, até que não tem mais espaço para crescer. E aí, qual que é a forma? Chegou no fim? Não. Quando você poda, começa a desenvolver de novo. A desenvolver diferente para outra forma. Só que o podar, muitas vezes, a gente esquece, né? Que é o quê? A ruptura, é você porque quebrar, a gente você tem medo mudar. Da dor, né? Mudar de direção, mudar de ambiente, mudar de ideia. Perfeito, Gabs. Legal, hein? Muito legal. E tem gente, né, que acaba não tomando a decisão para não mexer, né? Pra não cutucar. E aí fica sempre na mesma, né? É o medo. Eu falo assim que o medo, vamos pensar nesses estados que eu falei, né? O medo no estado saudável, que a gente vai lá pro segundo chakra agora, emocional. O medo no estado saudável, ele é compreensão melhor dos processos de Deus. E no estado bloqueado e aberto, ele é paralisia. Então o medo, ou ele te bloqueia, te paralisia, não, vou ficar aqui mesmo, não quero mudar, não quero, o que vai te fazer ficar onde você tá. E o medo enxergado como compreensão melhor dos processos de Deus
Eu vou pra cima daquilo que me dá um medo, porque ele é natural, é uma emoção primária, só que o que Deus está querendo me mostrar com esse novo desafio? Pois é. Eu vou podar, eu vou cortar, dar dó, por exemplo, pensando numa árvore que tá ali, tá grande, mas já não tem mais espaço para ela, tá começando a ficar amarelada, você tem que cortar para ela tomar novos caminhos, né? E o corte, a ruptura, ela causa uma dor, mas a dor é fundamental pro crescimento, né? Infelizmente, né? É. Ó, ser o CEO da própria empresa. Ai, esse Gabriel, viu, gente? Ainda bem que ele tá aqui na fábrica de CEOs. Ser o CEO da própria empresa, né? Foi um belo aprendizado que ele trouxe aqui pra gente. De nada adianta uma empresa bonita por fora sem os princípios bem estabelecidos. Acho que isso tá muito ligado aos processos, né, Gabs? Não adianta nada a gente ter uma empresa que, nossa, pra todo mundo parece que é maravilhosa e de repente não paga impostos, não paga os funcionários, né? Não tem processo, não tem nada. Vão te enganar, trair, roubar, sei lá. Tá tudo bem, a justiça é feita no final e não com as próprias mãos. Você fez isso? Então carrega que o filho é teu, tchau. E deixa com a pessoa, né, Gabs? É isso. Tudo é possível para quem alinha visualização, sentimento e ação. Que é bem o que a mentoria fala, né, Gabs? Não corra atrás de oportunidades. Esteja pronto para as oportunidades quando elas chegarem. A gente chama isso de sorte mesmo, né? Ah, ele teve sorte. Não, na verdade, ele estava muito preparado quando a oportunidade chegou. Exatamente. Muito legal, Gabs. Gabs, aí os principais erros que você cometeu foi abrir sociedade junto com relacionamento amoroso. Não quer mais fazer isso na vida, Gabs. Acredito que não vale muito a pena. É um pouco difícil, né, Gabs? Não sei, não vou dizer isso, não. Me retiro essa frase. Eu acredito que assim, tudo depende, né? Não, mas eu acho assim, não precisa retirar a frase, não. Tipo assim, abrir sociedade junto com relacionamento amoroso não significa que você não vai mais abrir. Exato. Mas significa que talvez algumas cautelas vocês terão que ter, né? Acredito que assim, pode até abrir, mas primeiro tem que estar muito estabelecido a visão em conjunto. O elo do relacionamento, né? Então, assim, um casamento, né? O principal ponto é os dois estar olhando para a mesma direção. Uhum. Uma vez que isso está estabelecido, tem essa visão, tamo junto até o final, eu acho que aí acredito que ter um CNPJ junto vai fazer sentido. Perfeito. Enquanto não tá nesse ponto, só abrir por abrir vai dar problema, né? Vai dar problema. Vai dar muito problema. Terceirizar o cargo de CEO da própria empresa, por isso que ele já falou aqui pra gente, né, que a questão de ser o CEO do próprio negócio, acho que faz total sentido, Gabs. Eu acho que é muito uma coisa que eu trago aqui na fábrica de CEOs, e eu até acredito assim, se você não tem perfil de ser o CEO do seu próprio negócio, tá tudo bem, desde que você saiba muito bem como que você contrata um CEO, porque o dono você vai continuar sendo, mas tem que ser realmente o CEO do seu próprio negócio. Apostar todas as fichas em um único negócio, não é algo que você viu que foi bom para ti. E mudar de parceiros a cada lançamento. E aqui a gente tá falando literalmente de infoprodutos, né, Gabs? Porque quando um parceiro vai lá e faz o nosso lançamento e depois a gente muda, a gente acaba perdendo aquilo que a gente construiu com o primeiro parceiro, né? Sim. E eu acho que é muito uma questão da construção que você tava falando, né? Tem que ter a poda no momento específico e não toda hora poda, porque senão não tem o desenvolvimento e não cresce, né? Muito bom. Muito legal essas coisas que você trouxe, viu? E aí, ó, uma parte aqui que ele colocou pra vocês, que é pra vocês se anteciparem, concentre no que é importante pra você fazer hoje. Olha que bacana isso, gente. Tenha um objetivo claro a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Mas para eu conseguir chegar nesse objetivo claro, eu preciso saber o que eu preciso fazer hoje para chegar no curto prazo, para chegar no médio prazo, para chegar no longo prazo. Eu gosto de falar na analogia de peso. Sabe, quando assim, eu preciso emagrecer 25 quilos. Poxa, se eu pensar em emagrecer 25 quilos, eu não vou nem começar. Agora, se eu pensar em emagrecer 1 quilo por mês, talvez seja mais fácil, né? Em 25 meses eu chegar a perder os 25 quilos, né? Sim, com certeza. Muito bom. E aí, Gabs, a gente tá encerrando o nosso podcast. E aí, no final, eu sempre faço aqui um trabalhozinho mais introspectivo, que eu chamo de mapa do sucesso, com algumas perguntas de ouro. E essas perguntas, elas não estavam no questionário, né? Que é realmente pra gente trazer algo assim que vem do seu coração. E a primeira pergunta é: qual foi a característica em ti que você teve
Perdão, qual foi a característica em ti que você continuou tendo e viu que essa característica fez com que os seus negócios dessem certo? Resiliência. Perfeito. Acredito que perseverar, resiliência mental, assim, que os desafios me trouxe muito isso, sabe? A resiliência é a capacidade de voltar ao estado original, né? Que pra mim é a meditação. Então, eu faço isso de verdade. Eu não sou o tipo de pessoa que leva a meditação como uma vez na semana, passa 15 dias, quando tiver... Não, eu pratico 2 vezes por dia. Que legal. E pra mim a meditação é essa capacidade que a gente tem de, no meio do caos, do turbilhão, do que tá acontecendo, voltar ao seu estado natural. É acalmar internamente, né? Acalmar. Então, essa característica eu acho que, assim, acredito fielmente que eu desenvolvi e me leva muito longe, porque eu consigo me manter nessa centralidade, mesmo diante das dificuldades, do caos, dos desafios. Legal. E qual foi a que você teve que mudar? Eu tive que mudar no meu processo. Eu tive que mudar... Eu tive que mudar o meu lado genuíno. O que eu tô querendo dizer é a diferença de bobo e bom. Sabe? Antes eu era muito bom no sentido de ser bobo. Sabe? E confiar 100% em todo mundo e entregar meu máximo. Hoje, eu acredito que eu já sou mais experiente nisso. Foi até uma história, tem até uma história do Caminho de Santiago de Compostela. Gente, que ele fez, viu? Que ele fez depois do triatlon extremo da Suíça. Dá tempo de falar, né? Dá, claro. Não, essa história ela me ensinou muito porque no Caminho de Santiago, que é um caminho assim para as pessoas se conectarem, que muitas vão com uma intenção de reconexão, de promessa, ali eu encontrei, né, uma pessoa que estava realmente se aproveitando das pessoas, né, enganando as pessoas. Me pediu uma doação com fotos de pessoas paralíticas, falando que estava fazendo uma arrecadação, e meu sexto sentido, na hora que eu doei, falou que estava me enganando. E na hora que eu voltei, a pessoa, outra pessoa se aproximou, um cara, já vindo meio agressivo na minha direção, e a pessoa que eu dei o dinheiro saiu correndo. E aquilo foi muito forte para mim, porque eu tava no meio do Caminho de Santiago de Compostela, sozinho, caminhando 3, 4, 5 horas por dia, debaixo de um sol, fazendo meu jejum pela manhã, orando bastante. E aí, coincidentemente, que não é coincidência, né, mas espiritualmente, naquele dia eu estava estudando realmente sobre a parábola do joio e do trigo. E aí, essa parábola, ela ensina, né, que quando colocaram joio na plantação de trigo, e aí perceberam, né, os discípulos de Jesus estão colocando joio no nosso trigo, vamos lá atrás das pessoas tirar. E aí Jesus passou esse ensinamento, né, por parábola, que não é direto, e falaram, não, deixa que só no fim da colheita os ceifeiros separam o joio do trigo. E aí ele quis trazer com essa história que os ceifeiros são os anjos, né, no fim da nossa vida, não fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a grande lição da parábola. Então, muitas vezes acontece coisas na nossa vida que eu tive essa percepção, eu quis voltar e fazer justiça com as minhas próprias mãos. É uma sacanagem, vocês estão fazendo isso daqui com as pessoas, pegando dinheiro, o euro das pessoas, falando que é para doação, e no fundo não é. Isso é uma mentira. Só que eu aprendi nessa vida é não fazer justiça com as próprias mãos. Porque no fim da vida, a justiça será feita pela divindade, né? Por Deus, pela consciência superior. Então, isso eu trago muito na minha vida, assim, porque esse lado, assim, bobo, bom, me magoava muito, né? Eu vou ser, a pessoa fez isso, pisou realmente, né? Mas se tá aparecendo aquilo na minha vida é porque ou é um aprendizado, ou é algo que eu tô pagando, algum karma, que pode ter sido até de outra vida, então tudo tem um sentido na vida. E aí eu ficava meio estressado com isso, muitas vezes chegava a pensar em fazer justiça com as minhas próprias mãos, talvez desejar mal, ou então não querer.
Hoje eu tô totalmente livre disso, sabe? Eu acho que no fim da vida, cada um vai... A gente não sabe o que acontece, né? Mas a justiça será feita. E aí eu passei a ser uma pessoa não boba, nesse sentido, de querer fazer... Mas uma pessoa boa, genuína, que acontece qualquer coisa, tá tudo bem, perdoa, eu entendo, segue sua vida, eu tô aqui focado no meu. Então, assim, acho que é isso. Eu acho que foi legal. A hora que você começou a falar, eu percebi que era sobre esse assunto. Muito bacana. Parabéns pela coragem. E aí, gente, a frase, né, que ele deixa pra gente aqui, pra encerrar o nosso podcast é: não administre o tempo, administre a energia, porque o tempo é finito e a energia é renovável. O maior investimento deve ser na sua performance energética. Oh. Parabéns! Muito gente, a gente tá encerrando agora esse super podcast. Eu observei aqui, né, terminando o nosso podcast, olha que coisa engraçada. Eu comecei de, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vinda! E olha só, né, como a nossa energia foi se centrando, realmente foi se equilibrando. E eu tenho certeza que isso, né, é uma questão energética mesmo, né, Gabs? A gente vai voltando pro nosso eixo, pro nosso centro. Teve uma conexão muito bacana aqui, né, uma troca muito boa. E para mim é uma honra, né, trazer o Gabriel aqui, Duran, para falar com a gente sobre a história dele. É uma história que eu realmente admiro. E eu tenho certeza que se você se sentiu tocado assim com essa história, talvez você vai ter muita coragem agora de dar o primeiro passo para também mudar a sua vida. Com certeza. Obrigada, viu, Gabs? Obrigado você, Gley. Pessoal, beijo. A gente se vê no nosso próximo programa. Tchau. Valeu, tchau, tchau.